Finalmente o capítulo 68 do mangá de Boruto saiu, dando continuidade à história que está ficando cada vez mais interessante e com um final que absolutamente ninguém esperava. Fato é que quem esperava capítulos mais mornos após os últimos acontecimentos como a morte e a ressurreição do Boruto vai se surpreender muito. Mas se você acha que a única coisa interessante nesse capítulo foi o final, com a Eida aparecendo frente a frente com o Amado, bom, não é só isso, porque o capítulo está recheado de informações interessantes, tanto sobre o atual nível de poder do Kawaki, o que ele representa para Konoha, como ele ativou o Karma novamente, informações sobre o paradeiro do Koji e da Eida, e também as possíveis consequências da relação entre Naruto e Kawaki, que a gente pode estar vendo aí nos últimos capítulos. Mas enfim, nesse vídeo a gente vai comentar sobre tudo, fazer uma análise geral aí do capítulo 68, então se você está chegando agora, considere se inscrever no canal, né, deixa o like, isso ajuda bastante, e também se você puder ativar as notificações para não perder os próximos vídeos como esse, você também estaria ajudando bastante. Mas indo direto pro capítulo, logo no início ali a gente já tem uma conversa entre o Boruto, o Katasuki, o Amado e o Sai, onde basicamente o Boruto tá dando uma resumida ali no que aconteceu com ele, como ele foi salvo e como ele ressuscitou, e a galera ali ao redor tá discutindo sobre tudo que envolve essa situação que o Boruto passou. Iniciozinho de capítulo só pra recapitular tudo que tinha acontecido, explicar pra galera novamente como foi de fato que o Boruto ressuscitou. Só que o mais interessante pra mim, o detalhe mais importante, pode-se dizer assim, nesse diálogo é quando o Amado levanta a questão de que o Boruto ele ainda poderia sofrer com as frequentes e constantes manifestações do Momoshiki, deixando claro também uma dúvida que a galera tinha no último capítulo, mas que foi confirmada aqui, que sim, mano, de fato o Momoshiki ele ainda vai poder se manifestar, essa possibilidade ainda existe, ou seja, o Boruto ainda pode ter a sua consciência tomada pelo Momoshiki, algo que ficou subentendido porque se a alma do Momoshiki foi preservada, então essa possibilidade ainda existia, era possível de existir, o próprio Momoshiki preservou a sua alma justamente para poder se manifestar ali pro Boruto, e agora que isso foi mencionado no capítulo como uma preocupação, obviamente é uma confirmação de que é possível isso acontecer. Só que é aí que entra o detalhe importante, porque ao levantar essa questão, o Amado ele meio que coloca uma dúvida de como que o Boruto iria lidar com isso. O Katasuki menciona aquelas pílulas do Amado que o Boruto estava tomando, mas o Boruto prontamente descarta, ele fala que não vai mais tomar essas pílulas e toma uma decisão, além de mencionar também que agora ele sentia que poderia controlar, ele sente que tem muito mais controle dos poderes do Momoshiki agora do que antes, deixando o Amado bem suspeito ali em uns quadros onde ele tá olhando de canto de olho pro Boruto, e como foi ele que levantou essa questão, além de ter sido ele também que entregou essas pílulas pro Naruto para poder resolver essa situação do Boruto temporariamente, é muito curioso que ele esteja preocupado com essa situação do Momoshiki tomar consciência do Boruto, principalmente após o Boruto recusar essas pílulas, descartar elas de agora por diante, e como a gente sabe que o Amado ele não dá ponto sem nó, ou seja, ele sempre faz alguma coisa pensando em se favorecer. Por exemplo, recentemente quando ele construiu um novo braço pro Kawaki, mas já tinha implantado um Karma ali que posteriormente foi ativado. Então é curioso que o Amado esteja meio pensativo e meio interessado nessa questão das pílulas. A gente sabe que nada é por acaso, que esses tipos de quadros assim não são por acaso. Capítulos atrás a Sumire ela estava muito desconfiada do Amado, com a preocupação dele com o Kawaki. Nesse mesmo capítulo a gente já vai comentar sobre a questão desse interesse do Amado no Kawaki, o Shikamaru até comenta sobre isso, mas para resumir tudo aqui, é bem provável que o Amado ele talvez tenha alguma segunda intenção com o fato do Boruto tomar essas pílulas. Talvez ele queira ter algum controle sobre o Boruto ou queira ter algum experimento com essa situação envolvendo o Boruto para compreender melhor o Karma. Bom, isso a gente só vai saber nos próximos capítulos, mas de fato é uma situação curiosa. E para terminar essa parte aqui, com o Boruto confirmando que agora ele sente que tem um controle maior dos poderes do Momoshiki, a gente pode presumir que talvez ele consiga acessar aquela transformação que ele usou contra o Code antes do Momoshiki tomar a sua consciência. Nessa transformação ele foi capaz de lutar nivelado com o Code e também de manter a sua consciência preservada, ou seja, controlando o Momoshiki. E detalhe que ele só usou essa transformação depois do Code revelar sobre a essência, o núcleo do Karma, explicando que um usuário do Karma só conseguiria atingir o verdadeiro poder utilizando e sabendo acessar o núcleo do Karma, usando o Karma da maneira correta. Logo depois o Boruto ativa esse modo, e agora no capítulo 68 o próprio Boruto
confessa que ele já tá conseguindo controlar melhor os poderes do Momoshiki, descartando o uso das pílulas, porque de acordo com ele sente que pode agora combater ali o Momoshiki e não ter a sua consciência tomada. E como a própria Eida revela que um dos efeitos das pílulas do amado pode ter sido essa transformação do Boruto, onde ele mantinha a sua consciência preservada, e com confirmação agora do Boruto de que ele tá conseguindo controlar melhor os poderes do Momoshiki e que não precisará mais dessas pílulas, então é de se presumir que o Boruto talvez ele já consiga utilizar aquela transformação. Provavelmente após tudo que ele passou, a transformação que ele teve no seu corpo e o entendimento melhor na prática ali de como funciona o Karma e o núcleo do Karma, provavelmente o Boruto já consiga acessar essa transformação quando quiser, ou em momentos cruciais onde ele esteja pressionado. Mais pra frente a gente tem uma conversa envolvendo ali a Sumire, o Ibiki, o Shikamaru e o Naruto, onde eles estão discutindo sobre a situação do Kawaki, e o Shikamaru declara que eles não possuem mais tanto controle sobre a pessoa do Kawaki, porque agora ele possui poderes muito elevados, poderes que eram do Ishiki, como o Sukuna Hikona e o Daikoku Ten, fazendo com que seja praticamente impossível prender o Kawaki. Isso era algo que a gente já tinha falado em vídeos anteriores sobre o fato de ser difícil agora Konoha ter um controle do Kawaki, porque agora que ele possui os poderes do Ishiki, ele tá acima da maioria ali. E pra quem pensa que o Naruto não iria conversar com o Kawaki após o que ele fez com o Boruto, bom, eu pensaria de novo, porque nesse capítulo o Naruto tá bem sério. A própria Sumire, depois ali que ela sai do quarto, ela pergunta pro Shikamaru o que tinha acontecido com o Naruto, porque ninguém ali, a maioria das pessoas não sabem que o Kawaki tentou matar o Boruto. Foi uma ordem do Shikamaru para que essa informação não fosse espalhada. O próprio Boruto lembra mais pra frente disso, e o próprio Naruto ali confessa que iria conversar com o Kawaki posteriormente. Fico imaginando se nessa conversa do Naruto com o Kawaki nos próximos capítulos, se isso não vai ser o pontapé inicial pro Kawaki começar a se ressentir, meio que se sentindo traído por ter tentado proteger o Naruto e se desiludir com ele. Bom, a gente vai precisar esperar, mas pelo tom ali do Naruto, eu acho que essa conversa aí vai ser bem intensa. Logo depois o Sasuke aparece finalmente após vários capítulos e ele começa a conversar com o Shikamaru, dizendo que ele possuía informações sobre o paradeiro do Koji. Provavelmente, desde que apareceu pela última vez, o Sasuke esteve investigando essa situação e ele voltou com informações sobre a base lá do culto do Boro, onde o Jigen mandou descartar diversos ciborgues, que fica localizada no País da Neve. Bom, aqui eu tenho duas coisas bem importantes para comentar. A primeira é sobre o culto do Boro. O Sasuke dá alguns detalhes ali sobre o que ele tinha conseguido descobrir sobre esse culto, dizendo que tinha experimentos desumanos com pessoas, e para quem não assistiu o anime, bom, essa pessoa não vai ter muitos detalhes sobre esse culto do Boro, porque o Sasuke basicamente ali ele dá um resumão, e apesar de existir sempre um grupo que insiste em afirmar que o anime de Boruto é filler, bom, no próprio anime a gente tem toda uma construção sobre esse culto do Boro, explicando o que era feito lá dentro, como as coisas realmente aconteciam, detalhes realmente de como essa organização funcionava, e agora o Sasuke ele dá uma palhinha ali de como funcionava mais ou menos esse culto, mostrando sim que o anime e o mangá estão sempre sintonizados, principalmente nas questões mais importantes. Então basicamente a pessoa que só leu o mangá, ela vai perder uma oportunidade enorme de poder conhecer mais a fundo esse culto que o Sasuke mencionou, o culto do Boro. Então mais uma vez o anime mostrando que sempre faz um excelente trabalho. Outra coisa interessante também que o Sasuke menciona é que essa base aí da organização do culto do Boro, onde tá o Bug, a Eida e o Code, ela fica ali nos limites do País da Neve. País da Neve que foi mostrado no primeiro filme da franquia Naruto, Conflito Ninja no País da Neve. Não dá pra saber se foi só uma referência ao local, ao país, ou se eles vão de alguma forma aproveitar esses elementos no anime, como a gente já viu acontecendo antes, por exemplo, o Castelo Rozuki, que a gente viu lá no filme Prisão de Sangue. Inclusive foi uma surpresa bem grande pra mim isso no capítulo, porque, como eu disse lá na aba comunidade, eu vou lançar um conteúdo nas próximas semanas relacionado a um dos filmes de Naruto, então ter visto essa parada aí do País da Neve fazendo uma referência me deixou bastante surpreso, e foi uma citação bem legal. Logo depois a gente tem uma conversa entre a Eida e o Code
sobre a situação do Boruto, ela explicando o que aconteceu com o Boruto e o fato de que o sacrifício do Code ainda está vivo, algo que a gente se questionou bastante sobre o fato do Code não ter ligado ali pro Boruto morrer, sendo que ele seria o seu sacrifício e se ele usasse o Kawaki ele ia entrar em conflito direto com a Eida, então foi uma questão bem complicada ali, e algo que eu já tô falando há vários meses sobre a relação entre a Eida e o Code, porque a Eida já tá ficando de saco cheio com o Code. Ela comenta que não gostou dele ter pegado o Daemon pra usar ali no campo de batalha contra o Kawaki, além de ter machucado o Kawaki, que é a prioridade da Eida, o Code também expôs o Daemon, o irmão da Eida. Fora que a Eida também ela tá pressionando bastante o Code sobre o fato de que ela quer o Kawaki o quanto antes e que o Code só é útil pra ela se cumprir a sua parte do combinado. E mais pra frente no capítulo a gente já vai chegar lá, mas quando o Code ele invade Konoha, a Eida ela novamente não aprova a sua escolha, a sua decisão, mostrando realmente que, cara, essa parceria envolvendo os dois, ela não vai dar muito certo. Eu não dou nem muitos meses aí para essa parceria ser abalada ou acabar de vez. Depende muito de quanto tempo eles vão continuar focando nesses três. E seguindo em frente, o capítulo também mostrou novamente o time 7, graças a Deus. Já fazia tempo que eles não apareciam, logo após eles ficarem quase um ano sem aparecer no mangá. Eles apareceram e sumiram de novo, mas eles apareceram ali com o Mitsuki e a Sarada preocupados com o Boruto e um pouco confusos sobre o que aconteceu de fato com o Boruto e o Kawaki. O Mitsuki até pergunta sobre o motivo do Code ter tentado matar o Boruto, já que o Boruto é o sacrifício que ele quer usar, e o Boruto logo depois lembra das palavras do Shikamaru, que o pediu pra não falar com ninguém que o Kawaki tinha tentado matá-lo. Então basicamente nem o Mitsuki nem a Sarada sabem ainda do que aconteceu. O Sasuke logo depois aparece comentando e reafirmando o perigo que o Code representava, e é impressionante como o Sasuke tem uma leitura incrível, já que ele basicamente diz que agora que o Code sabe que o Kawaki ele tem o poder suficiente para peitá-lo, ele vai querer o quanto antes retirar os seus limitadores, ou seja, o seu próximo alvo será o Amado, e é exatamente isso que acontece depois. Então a gente achou que o Sasuke estava todo esse tempo sem fazer nada, mas ele estava investigando o paradeiro do Code, tendo informações muito importantes sobre a base onde está a Eida, o Daemon e o Code, além também de ter sacado ali qual seria o próximo passo do Code. Logo depois no capítulo a gente tem o Shikamaru indo tirar satisfação com o Amado. Vocês lembram que na análise do capítulo anterior, o capítulo 67, eu tinha dito que não iria ficar por isso mesmo, que o fato do Amado ter implantado um novo karma no Kawaki não iria passar desapercebido? Bom, foi exatamente isso que aconteceu, porque o Shikamaru foi lá tirar satisfação com o Amado, e nessa conversa a gente descobre uma parada bem interessante. O Amado revela que na realidade foi o próprio Kawaki que ativou esse novo karma que o Amado implantou nele. Basicamente, precisava da vontade do Kawaki para esse karma ser ativado, era um pré-requisito. Então naquela situação, se o Kawaki realmente não desejasse ter mais poder, o karma não seria ativado, sendo então confirmado que era esse o gatilho. E outra coisa também bem interessante é que o Shikamaru questiona essa obsessão do Amado com o Kawaki. A gente já tinha visto capítulos anteriores que o Amado sempre se mostrou muito preocupado com o Kawaki. A Sumire ficava olhando para ele de canto de olho ali, muito desconfiada do Amado. O Amado depois, quando o Kawaki estava lutando lá com o Code na floresta, ele comenta sobre o fato deles terem chegado muito longe para o Kawaki não estragar tudo, e agora o Shikamaru peita o Amado, dizendo o que ele estava tramando afinal, sendo mais uma informação e algo que o mangá deixa claro que pra gente tentar entender mais o passado do Amado, a gente tem que prestar atenção no Kawaki, porque ele é uma peça fundamental e chave pra gente tentar entender tudo. Nesse momento então o Code ele surge na sala onde estão o Amado e o Shikamaru, saindo pela marca de garra que ele de fato tinha implantado no Shikamaru, e é aquilo, velho, eu vi que muita gente debochou da galera que tinha teorizado que de fato o Code ele havia marcado o Shikamaru com uma marca de garra. Muita gente falou que não, que talvez o Shikamaru iria sentir, e elas estavam certas, porque o Shikamaru sentiu e na verdade era um plano dele, um plano onde ele basicamente queria atrair o Code chegando perto do Amado para que ele surgisse, e a oportunidade perfeita de acabar com o Code também, já que eles estando ali no centro de Konoha, basicamente toda uma aldeia ninja iria cair em cima dele, principalmente agora que eles possuem uma nova Delta, um novo ciborgue construído pelo Amado, que é basicamente
basicamente uma nova Delta, uma Delta configurada para proteger Konoha, inclusive com um símbolo ali na testa dela indicando que ela é uma ferramenta para proteger Konoha e mantendo a mesma personalidade da Delta original. Ela é bem hostil ali quando o Shikamaru dá a ordem para ela atacar o Cold, o que me faz pensar que, cara, existem muitas chances de fato a Delta ser a filha do Amado. O que parece que ele fez ali foi pegar o material genético da Delta, que ele deve usar como referência para fazer a Cyborg, dando toda a sua personalidade e a aparência, porque essa nova Delta ela tem a mesma personalidade da anterior, além da mesma aparência, indicando que talvez a única diferença entre as duas, além de talvez algumas habilidades diferentes que a gente só vai ver nos próximos capítulos, seja de fato a configuração que o Amado deu, que foi para que ela fosse uma proteção para Konoha, uma guardiã da aldeia da Folha. No caso do Kashinkoji, que o Amado construiu usando como base o material genético do Jiraiya, ele afirma no capítulo 56 que o Kashinkoji foi uma criação que ele pensou após ter que descartar os seus ciborgues com a ordem do Jigen. Só que o Kashinkoji, apesar de ser uma criação um pouco diferente, foi baseado no Jiraiya, mas a Delta, a Eida e o Daimon ninguém sabe, indicando que essas construções talvez elas tenham sido feitas sendo usado como base o material genético de algum parente do Amado, como a sua filha, ou filho no caso do Daimon. Fato é que se a Eida ou a Delta tiverem algum tipo de ligação sanguínea com o Amado, caso elas sejam de fato filhas dele, é provável que essa revelação seja feita no próximo capítulo, caso a Eida esteja ciente. Especialmente porque a Eida parece que ela mantém a sua consciência original, já que aquela Delta ali, ela é basicamente uma nova ciborgue que foi criada e programada para proteger Konoha. Então, se de fato a Eida ou a Delta forem filhas do Amado, ou seja, irmãs, a Eida ela saberia disso e poderia revelar e acabar com o joguinho do Amado em Konoha, mostrando o quão cruel o cara é e fazendo ele perder bastante confiança ali dentro da vila. Mas isso é só teoria. O fato é que os próximos capítulos vão ser muito insanos e prometem demais. E se vocês quiserem saber o que basicamente pode acontecer caso a Eida e o Cold elas consigam capturar o Amado, o que pode dar início até uma nova cara e a introdução de novos ciborgues, bom, eu fiz um vídeo de 15 minutos antes mesmo de sair o capítulo e eu vou estar deixando aí no card para quem quiser conferir. Eu teorizo bastante ali. E para não ficar me repetindo sobre as consequências que essa chegada da Eida e possível captura do Amado podem gerar, vou estar deixando o vídeo aí nos cards para quem quiser assistir. Vai lá que tá bem legal. Mas galera, basicamente é isso. Fiquem tranquilos que nas próximas semanas eu vou estar trazendo, como de costume, vários vídeos teorizando sobre os próximos capítulos, inclusive comentando sobre temas que ficaram em aberto nesse capítulo. Ainda tem muita coisa que a gente pode comentar, mas para não deixar o vídeo enorme eu vou parando por aqui. Capítulo que surpreendeu bastante, apesar de ser um capítulo de transição que iria servir ali para dar uma transição após esses acontecimentos, após a batalha ali na floresta envolvendo o Code. Ele foi um capítulo que não deixou as tensões caírem e já no final ele traz um acontecimento bem importante que vai impactar aí os próximos capítulos, mostrando que de fato sim, mano, Kishimoto ali, a galera que tá criando o conteúdo com ele, sabe o que tá fazendo. Mas é isso, vou ficando por aqui, cara. Se você gostou do vídeo e tá assistindo até aqui, deixa o like, isso ajuda muito, mano. Vocês não sabem a diferença que um like faz no vídeo. E também se inscreva no canal se você tá chegando agora e é novo e quer ver mais conteúdos relacionados a Boruto e Naruto. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo todo. Fui!